Bom dia, Brasil! Boa noite, Japão! Boa tarde, Itália! Meu nome é Lucas de Oliveira. E eu sou Carolina Dias. E está começando mais um Dois Jornalistas de Galocha. A pauta dessa semana são as coisas estranhas que aconteceram até agora em 2020. A gente resolveu fazer essa retrospectiva hoje porque a gente nem sabe do jeito que as coisas estão se a gente vai chegar ao final do ano. Então a gente já resolveu adiantar e foi um tanto de coisa louca que aconteceu esse ano que talvez se a gente deixasse pro final do ano Não ia dar tempo. Não ia nem dar tempo. Porque de tanta coisa que teve, gente. 2020 começou, foi da ladeira abaixo. 2020 ele começou e só... Então a gente vai começar a falar das coisas mais estranhas que aconteceram esse ano, desde vespas gigantes, nuvem de poeira, isolamento social, Covid, tudo. Enfim, tem bastante assunto, espero que vocês gostem. E é isso, né, galera? Curta o canal, aproveita já dá seu like, já deixa um vídeo, joinha, já se inscreva, já ativa o sininho, já faz tudo aí. E é isso. Vamos lá então pro vídeo? Show! A primeira pauta, Lucas, são as vespas assassinas. Elas têm causado alarde lá nas regiões dos Estados Unidos, porque elas foram encontradas lá agora. Elas são nativas da Ásia e o que vem preocupando é que pela primeira vez elas foram vistas fora da Ásia e na América do Norte. Isso daí vem... E elas vêm causando preocupação porque pela primeira vez elas foram vistas fora da Ásia e chegaram até os Estados Unidos. Isso vem causando preocupação dos entomologistas e dos apicultores lá norte-americanos. Elas podem chegar até 5 centímetros e elas são tão letais que elas foram apelidadas carinhosamente de vespas assassinas. Ninguém sabe até então como elas foram parar nos Estados Unidos, né? Já que tava ali na Ásia, aqui que tava cheirando ali nos Estados Unidos. Essas abelhas, elas são tão letais que elas são capazes de dizimar uma colmeia de abelhas comum em poucas horas. E também basta algumas picadas para matar um ser humano, mesmo que ele não seja alérgico à toxina. No Japão, no último ano, morreram de 30 a 50 pessoas por conta das picadas dessa vespa aí. E o ferrão dessa abelha ele é tão longo que ele atravessa até aquelas roupas dos apicultores. E elas atacam humanos quando se sentem ameaçados. E a sua picada é extremamente dolorida. Só que os cientistas eles alertam para quem encontre uma colmeia dessas abelhas gigantes que não tentem tirar elas, porque elas são extremamente agressivas e elas atacam humanos. E como a gente viu aqui, poucas picadas já são suficientes para matar uma pessoa. Então, que chamem as autoridades para poderem retirar essas abelhas. Gente, viu uma abelha, ó, vaza correndo. É isso, o conselho é esse. E aí, né, Lucas, com todo esse burburinho, o que surgiu? Fake news. Fake news. Como tudo acaba virando fake news, né? Tudo acaba em fake news. Foram postados no Facebook alguns vídeos falando sobre... falando que tinham visto a vespa aqui no Brasil, no Rio de Janeiro e etc. Mas... como a gente sabe, são fake news, ou seja, são mentiras. Então, como está em voga ainda fake news, acho que desde a eleição do ano passado, acho que tudo que é notícia, eles acaba viralizando uma ou outra fake news sobre o tema. O Estadão averigou o vídeo e etc. E foi comprovado que não tem nada a ver. A vespa tá no Rio de Janeiro realmente, mas não é a vespa assassina. É uma outra espécie. Então é sempre importante a gente checar a veracidade das informações que a gente tem nas redes sociais, recebe por WhatsApp e tudo, antes de compartilhar. A gente deixa nosso alerta aqui. O segundo tópico que a gente vai abordar aqui, de coisas estranhas que andam acontecendo em 2020, é a nuvem de gafanhoto que vem subindo na América do Sul. Segundo o relatório do Ministério da Agricultura argentino, esse gafanhoto ele é pouco ainda conhecido, mas ele já causou muitos estragos no passado. Em 1960, ele quase acabou com a produção agrícola do país. Segundo o Ministério da Cultura. Da Cultura, isso, da Cultura. Os insetos estão fazendo uma apresentação teatral no Teatro da Boa Vista, às 8 horas da noite. Compre o ingresso. Segundo o Ministério da Agricultura do Brasil, esses insetos eles existem desde o século XIX. E eles já causaram um impacto muito significativo na produção de arroz nos anos de 1930 e 1940. Mas as nuvens, elas nunca mais foram vistas desde então. Então a gente não vê, há muito tempo que a gente não vê essas nuvens de gafanhoto aqui, desde os anos 40, né? E acontece agora em 2020. Em 2020 a gente tem de novo
E embora esses gafanhotos não tragam nenhum patógeno, nenhuma doença para os humanos, ainda assim é muito devastoso a passagem deles porque acaba com toda a produção de agricultura local, sabe? E segundo especialistas, esse crescimento da população de gafanhotos é ocasionado por conta de clima quente, seco e o desequilíbrio na questão do uso de agrotóxicos excessivos e etc. na lavoura. Isso mostra que tudo que a gente faz traz consequências, né? Esse uso excessivo de agrotóxicos, desmatamento, tudo, esse clima seco que a gente vive, por conta de a gente não cuidar do meio ambiente, acaba tendo consequências, né? E a gente pode não sentir ali momentaneamente, mas Uma hora ela com os chega, né? anos chega e todo mundo decidiu chegar em 2020. Isso que é o pior, acho que todo mundo escolheu 2020 pra... É o ano do payback, 2020. Tudo que vocês fizeram vai ser pago esse ano. E o Ministério da Agricultura agora do Rio Grande do Sul pediu aos responsáveis pelas lavouras lá que eles tomem medidas preventivas contra a eventual chegada dessa praga, porque ela tá vindo do Uruguai, passou pela Argentina, agora ela tá chegando no Brasil. Rumores de que estaria vindo pro Brasil. Tanto é que, assim, a última vez vista foi na Argentina e eles estavam conseguindo monitorar. Aí, de repente, eles perderam a conexão com os gafanhotos e eles não sabiam mais onde estavam, para onde estavam indo e etc. Inicialmente tinham cogitado estar vindo para o Brasil, mas parece que foram encontrados ainda em território da Argentina. Mas tendências de que possa uma chegar por possibilidade, aqui. é uma grande possibilidade. E a terceira notícia é uma nuvem de areia. Gente, acreditem, uma nuvem de areia vindo do Saara encobriu parte do Caribe, transformando o céu azul em uma névoa marrom ali. E essa grande nuvem de poeira é chamada pelos especialistas como nuvem Godzilla. E ela vem causando preocupação entre o pessoal da saúde, porque por onde ela passa, ela torna o ar muito insalubre. Os fortes ventos quentes do deserto de Saara, nessa época do ano, eles já costumam levantar areia e fazer com que eles percorram por quilômetros, atravessando o Oceano Atlântico até chegar nas Américas. Só que segundo os meteorologistas... Eles estudam mistérios. Só que segundo os meteorologistas e especialistas, no ano de 2020, esse pó é mais denso em meio século. Então, desde que eles começaram a medir, faz 500 anos, essa é a vez que o pó está mais denso que chegou até a América. Desde que a nuvem de areia se deslocou, ela já passou por alguns estados e países da América Central e vem chegando no sul dos Estados Unidos. As autoridades alertam, então, que além do uso da máscara contra o Covid, as pessoas também usem máscara para poderem respirar melhor e não serem afetadas por essa nuvem Godzilla aí de areia. Até porque reduz a qualidade do ar, então pode provocar para quem já tem questões de saúde relacionadas a pulmão, respiração e etc. Pode ter algum problema por conta disso. Então a recomendação é essa. Quarto tópico aqui que a gente separou de notícias estranhas que aconteceram em 2020 foi o sumiço do líder norte-coreano. Sumiu! Em meados de abril de 2020, ele simplesmente sumiu por 3 semanas e ninguém sabe o que aconteceu com ele durante esse período. Nesse período ele não compareceu a várias cerimônias, a vários encontros políticos, ele simplesmente não deu notícia. Não deu motivo pelo qual ele não compareceu, enfim. Rolaram ali rumores de que poderia ser por conta da Covid, né? Mas... Ele perdeu, inclusive, cerimônias tradicionalíssimas que comemoram o aniversário do seu avô, que foi o fundador da República Democrática da Coreia. Até o ministro da Unificação da Coreia do Sul se pronunciou e falou que a pandemia em si não era motivo para ele simplesmente sumir, assim. Claro que para ter um resguardo, né? Para a pessoa ficar mais quieta e etc. Alguns eventos foram cancelados, mas não era motivo suficiente para ele simplesmente não dar notícia, né? Boatos, então, que rolaram foi que ele não tinha aguentado a cirurgia que ele fez do coração, uma vez que ele era obeso, ele estava acima do peso, ele fumava bastante, e como as notícias por lá elas não são muito divulgadas, acaba que a única fonte oficial é do governo, e se o governo não libera a informação, acaba que ninguém fica sabendo. O regime da Península Coreana, eles são muito secretos, muito opacos, assim. Então, eles não costumam dar muitas informações ali do que está acontecendo ali dentro. Tanto que quando o pai do Kim Jong-un? Isso aí.
Ele morreu, a população só ficou sabendo 2, 3 dias depois, né? Porque foi notificado pelo Estado, pelo governo, porque não tem muitos portais de notícias que têm essas informações em primeira mão. E aí, sem mais nem menos, ele acabou aparecendo em um evento e a vida seguiu normal e acabou que ninguém ficou sabendo realmente o motivo dele ter desaparecido todas essas semanas. E ele também não deu uma justificativa, né? Existem várias teorias da conspiração de que ele foi morto e substituído, assim como o Avril Lavigne, né? Mas são histórias inventadas e etc. São apenas especulações e teorias da conspiração. Até porque o país sempre foi governado por homens e caso ele morresse, ele não tinha deixado descendentes. Então o poder passaria para sua irmã e aí as pessoas começaram a criar essa teoria de que ele tinha morrido e foi substituído para que isso não acontecesse. E aí tem diversas histórias aí. A gente pode deixar até aqui no link do vídeo algumas dessas teorias aqui para você. Inclusive da Avril Lavigne, que ela foi morta e substituída também. Mas do Kim Jong-un também. Tem portais que chegaram até a noticiar a morte dele, mas depois voltaram atrás. Inclusive, na hora da gente produzir essa pauta, foi bem difícil encontrar informações, poucas notícias relacionadas sobre o tema, assim. Não foi muito discutido, tanto que acho que muitas pessoas aqui no Brasil nem sabem que isso aconteceu. E até as notícias que tinham também eram muito rasas, né? Sim, pela falta de informação de que acaba chegando aqui. É muito pouca, é escassa a informação que acaba chegando aqui. Sim. E o último tópico que a gente vai falar sobre aqui as coisas estranhas que aconteceram em 2020 é a Covid-19, né? Na virada do ano de 2019 para 2020, ninguém ainda tinha noção do que estávamos prestes a viver, uma pandemia, né? O coronavírus ele surgiu em Wuhan, na China, no final do ano de 2019, em dezembro, e ele acabou infectando várias pessoas, mas não tinha se tornado ainda uma ameaça global, né? Então a gente estava seguindo vida normal, a chegar essa doença no Brasil ainda parecia uma coisa muito distante. O coronavírus é uma ampla família de vírus. Até então, antes dessa pandemia agora que a gente está vivendo, tinham descoberto só 6. Esse foi o 7º que infecta humanos. E desses 6 vírus aí que você falou, dessa família de coronavírus que infecta humanos, um já atua desde 2002 na China e ele acabou matando mais de 774 pessoas, de mais de 8 mil aí ficaram infectadas. E ela causa também a síndrome respiratória aguda grave, que é conhecida aqui pela sigla SARS. Retomando para a Covid-19, em janeiro e fevereiro desse ano, já tinha esse novo vírus, já tinha se alastrado por alguns outros países, né? A gente já sabia que poderia chegar por aqui. Acho que em fevereiro teve o primeiro caso aqui no Brasil, no finalzinho de fevereiro. Mas até então estava todo mundo seguindo vida normal. Ninguém imaginava que chegaria a esse ponto, apesar dos especialistas deixarem muito claro, a gente saber tudo que estava acontecendo na China, na Itália, enfim, vários países em final de fevereiro já estavam sofrendo muito com isso. Mas ainda assim a gente ainda estava vivendo vida normal, a gente não teve uma ação preventiva com antecedência, assim, né? E tudo começou a ficar ruim muito rápido, né? A gente teve o primeiro caso, daí já em março a gente já começou a ter casos em diversas capitais do país, em outros municípios. Aí foi decretada a pandemia também, então acabou que foi muito rápido a chegada do vírus aqui no Brasil. De lá pra cá já se passaram praticamente 5 meses, hoje a gente já está no final de junho, e ainda são notificados por dia mais de 1.000 mortes. Então é um número muito alto, a gente ainda está sem saber, né, como que vai ser os próximos meses, enfim. O Brasil se tornou muito rápido de poucos casos para se tornar realmente o epicentro da pandemia no mundo, né? Até porque, assim, se a gente for ver, na China começou em dezembro, né? O Brasil foi um dos últimos que chegou e começou realmente a impactar. Então a gente teve um tempo ali para poder se prevenir e ainda assim não conseguimos, né? E acho que uma das principais coisas foi que a gente fez uma quarentena errada, porque a gente teve, agora, no pico da doença aqui no país, a gente acabou tendo uma flexibilização, e aí foi visto que isso não deu certo, a gente teve que recuar, principalmente aqui no estado de São Paulo, em diversas regiões, a gente teve que recuar de novo para a fase vermelha, que diz que só podem abrir serviços essenciais. A gente explicou sobre essas fases no outro vídeo, né? Quem não assistiu, oportunidade. Convite já para assistir nosso primeiro vídeo. E quando tudo isso começou, a previsão era de que final de julho, agosto ali, estava tudo normalizado, como ocorreu em outros países, né? Coisa de
5 meses, estava tudo ok. Como eu disse, a gente ainda está tendo notificações de mais de 1.000 mortes por dia e números altos relacionados à infecção. Então a gente não sabe quando realmente vai estar seguro, quando realmente as coisas vão voltar ao normal, quando a gente vai poder voltar a praticar as coisas que a gente fazia, ter a nossa rotina, voltar a trabalhar com mais segurança e etc. Inclusive, Carol, alguns lugares da China que há um tempo já não tinha reaparecimento de casos, nos Estados Unidos que estavam regredindo, já começaram a surgir novos casos e eles tiveram que retomar alguns cuidados que eles estavam tendo. Inclusive parques temáticos como a Disney tiveram que fechar as portas novamente. Na China eles já começaram protocolos mais rígidos de isolamento, tudo isso para combater o coronavírus, que a gente não sabe quando esse pesadelo vai acabar, né? Então é isso, galera. Compartilhe o vídeo, mostre pros amigos, comentem o que vocês acham. Se vocês já sabiam dessas notícias, né? Se vocês já estavam por dentro de tudo isso. Comentem, inclusive, se vocês acham que a gente vai sobreviver até o final de 2020, né? Importante. Se a gente vai durar até o final do ano. E curte já o vídeo, compartilha, deixa o like aqui se você gostou. Se inscreva no canal, siga nossas redes sociais, tanto as nossas redes sociais quanto as dos jornalistas de Galocha. Sigam a gente também, a gente sempre posta material legal lá. Então um beijo pra vocês e até a próxima.